Prezados alunos, vamos dar continuidade hoje, então, nessa terceira emissão, às videoaulas do curso Tópicos de História da Filosofia, que tem nos ocupado desde o início das aulas e essas progressões, essas aulas se referem especificamente ao tópico Hegel, particularmente filosofia da história hegeliana. Nós, na última aparição, foi a parte B dessa fala, nós indicamos, nós deixamos o problema da dialética em foco. Hoje, nós vamos procurar exatamente mostrar como se organiza a dialética hegeliana, que, como nós dissemos, é o método do pensamento característico de Hegel. Nós vamos ver que a dialética ela é estruturante para todo o pensamento hegeliano, de modo que qualquer parte da filosofia de Hegel exige o método dialético como forma de pensamento. Vamos começar a partir de um comentário do próprio Hegel em um livro chamado Enciclopédia das Ciências Filosóficas, onde ele diz exatamente o seguinte. Ele diz: a dialética é a própria natureza do pensamento, entre aspas. Essa afirmativa, então, mostra exatamente de maneira muito direta e objetiva o comprometimento e a importância da dialética para Hegel. Ela é a própria natureza do pensamento, ou seja, não há outro método que diga respeito de forma mais elementar e essencial ao pensamento que não a dialética. Então, para nós tratarmos da dialética nesse sentido, como método do pensamento, como forma de pensar, aplicável a toda a realidade, seja em que âmbito for, nós vamos nos referir a elementos que nós já tratamos na aula passada, ou seja, vamos começar, como sempre, encadeando alguns elementos, sendo que o objetivo dessa minha palestra de hoje será abordar a dialética, em primeiro lugar, para explicar como a dialética está relacionada com o movimento da própria realidade, e, em segundo lugar, para mostrar como a dialética, além do movimento da realidade, ela mostra como se estrutura esse movimento em termos de ritmo próprio à realidade. Bom, então vamos partir de elementos que nós já tínhamos averiguado na aula passada. Vejam bem, eu havia dito para vocês que a dialética está relacionada com duas progressões que dizem respeito à ontologia do pensamento hegeliano, ou seja, a teoria da realidade, dos princípios que geram a realidade relacionados com o pensamento de Hegel. Em primeiro lugar, havia, como eu disse, a proposição propriamente, caracteristicamente hegeliana, da identidade entre a razão e o real. Para Hegel, a razão é real e a realidade racional. Quer dizer, a realidade é organizada por um princípio e esse princípio se chama razão, de maneira que uma pode ser tomada como equivalente da outra, enquanto
essa identidade, essa equivalência não se realiza, significa que o pensamento é incapaz de pensar a realidade em toda a sua essência, em toda a sua totalidade. Bom, mas nós vimos também que essa equivalência entre o pensamento e a realidade, ela diz respeito, ela se sintoniza, não é? Essa equivalência se realiza desde que o pensamento possa acompanhar a realidade no seu fazer-se próprio, quer dizer, no seu movimento. Então, vamos agora falar desse movimento, que seria como esse movimento da realidade se dá e como a dialética pode explicitar esse movimento. Bom, o Hegel ele vai nos dizer que toda a realidade ela tem um ponto em comum de origem. E nós nos encontramos hoje, ou em qualquer momento a partir desse ponto de origem, em um momento de dispersão dessa realidade, em um momento de manifestação desse ponto originário inicial. Para a gente utilizar um termo apropriado, nós entendemos que, para Hegel, não é, a realidade, inicialmente, ela se concentra em um ponto original, se concentra em um ponto de partida, que nós chamamos de uno. Esse uno, de alguma maneira, se rompe, se abre, se manifesta, e daí nós temos o múltiplo. O múltiplo é justamente o impulso de diferenciação a partir daquele ponto inicial da origem, que é o uno, né? Então, a gente pode fazer uma analogia, sempre tendo muito cuidado para não fazer associações abusivas, mas em termos de imagem, essa relação entre o uno e o múltiplo, como manifestação da realidade, ela pode ser entendida através daquela teoria, não é? A mesma imagem que usa a teoria do Big Bang, que é a teoria física, uma das teorias físicas sobre a origem do universo, não é? Vocês sabem, isso faz parte do senso comum, todo, independente de nós sermos conhecedores de física, mas a ideia é de que, não é, o universo parte de um ponto concentrado comum, onde todas as coisas estão contidas, não é? A partir desse ponto comum há uma explosão, o Big Bang, a explosão, a grande explosão, e a partir daí, não é, a partir dessa explosão, o universo começa a se formar, desde os seus estágios mais simples até o estágio em que nós o conhecemos hoje, relativamente equilibrado em termos de forças gravitacionais, etc. Não é? Mas nós sabemos também que essa explosão inicial ela gera um movimento de expansão que ainda pode ser registrado através de medidas físicas, não é? Então, essa imagem é interessante para a gente entender, no caso de Hegel, como a realidade se organiza. A realidade toda vem de um ponto original, de um ponto de partida, ela se manifesta, quer dizer, ela se desenvolve a partir desse ponto inicial e, desde então, essa realidade está em movimento de expansão.
É justamente esse movimento de expansão que Hegel procura entender como ele se processa dialeticamente. Na verdade, Hegel vai dizer que esse movimento ele se organiza da seguinte maneira. Em primeiro lugar, esse movimento é um movimento, como eu disse, contido no ponto inicial. Em segundo lugar, esse movimento ele vai ser de expansão e, em terceiro lugar, esse movimento vai ser o movimento de retorno. Retorno a quê? Ao uno, que é a origem de onde a realidade se partiu. Então, nós temos um momento inicial de total contenção da realidade. A realidade existe prefigurada no uno antes de se manifestar. Depois, esse uno ele se manifesta, quer dizer, ele começa a se expandir até um ponto em que essa expansão ela torna-se um movimento de retorno, quer dizer, um retorno à origem, um retorno ao uno. Não é? Bem, então, vejam a analogia entre a filosofia, no caso, essa ideia de expansão da realidade a partir do uno e Hegel, e aquela imagem do Big Bang da física, ela tem suas limitações, naturalmente. Né? Como eu disse, serve apenas como uma imagem que nos auxilia a pensar, a refletir sobre o que Hegel quer dizer com esse movimento da realidade. Por que apenas uma imagem? Porque essa explicação, essa analogia é limitada. Ora, porque no caso da física, falam em uma grande explosão a partir do momento inicial da realidade, enquanto em Hegel vai utilizar termos próprios. Ele diz que naquele momento inicial, o ponto de partida da realidade, a causa existe uma causa de si mesma. Essa causa de si mesma é que permite que haja uma manifestação. Então, ele não fala exatamente uma explosão a partir do uno, como a teoria do Big Bang, mas sim que naquele uno, ele tem uma causa própria. E essa causa própria permite a manifestação do uno e a transformação do uno no múltiplo e a expansão, a manifestação do uno em toda a realidade que nós conhecemos, e daí o movimento próprio à realidade. Mas vejam que né, esse movimento, então, a partir do uno, a partir dessa situação inicial, ele é composto por três momentos. Um momento inicial em que o uno está contido, portanto, aquilo que virá a ser é apenas uma possibilidade. Esse é o primeiro momento da dialética, ou o primeiro momento da realidade. Ou seja, toda a realidade contida no uno. Esse primeiro momento da dialética é conhecido terminologicamente na filosofia de Hegel como o em si. Então, o em si quer dizer que a realidade ainda não veio a ser. A realidade é ainda apenas uma possibilidade. Ela está contida no uno como possibilidade.
Mas, diz o Hegel, no uno, além de toda a realidade, também está contida a causa de si mesmo. Então, a causa de si mesmo leva o que era pura possibilidade a uma manifestação. Ou seja, essas possibilidades contidas no uno deixam de ser meros possíveis e se tornam concretos, ou seja, se manifestam a partir do uno e, portanto, se afastam do uno inicial. Se afastam do uno inicial, quer dizer, tornam-se múltiplo, tornam-se, então, se afastam da sua origem. Mas a causa inicial, a causa de si mesmo, que já estava contida no uno, ela permanece ao lado da manifestação, ela permanece vigente na manifestação agora do múltiplo. E se manifesta como, melhor, permanece vigente a causa de si, que estava no uno como pura possibilidade, como ela permanece vigente na manifestação, através do movimento que caracteriza a realidade, que é um movimento de expansão, que é o movimento característico do uno. E esse é o segundo momento da dialética, ou o segundo momento do movimento característico da realidade a partir do uno. Hegel chama esse movimento de exteriorização ou por si. Então, nós já temos, em termos da dialética, o primeiro momento, o em si. O segundo momento, o momento da manifestação do múltiplo, o momento chamado por si. Agora, a dialética, ela se caracteriza por três movimentos: o em si, o por si e o para si. Vamos falar agora do por si. Desculpem, o terceiro momento dialético, chamado para si. O que é isso? Como ele acontece? Bem, o Hegel vai dizer, ora, então, no uno primordial, na origem de todas as coisas, está contida uma causa por si mesma, quer dizer, uma causa que se manifesta por si mesma, que não existe outra causa além dela. Essa causa atua porque ela é livre. Não existe nenhuma determinação, não existe nada que a contenha. Então, a determinação de toda a realidade através da causa própria é manifestar-se. Mas o Hegel vai dizer vai ter uma outra proposição relativa a esta, e importante também para a gente entender agora o movimento da dialética para si. Ele vai dizer, esta causa se manifesta, pois o seu objetivo é conhecer a si mesma. Então, no momento inicial, uno, nós temos a pura possibilidade. Depois nós temos uma manifestação, que é o por si, a manifestação dessa causa no múltiplo, a realidade se expandindo, o movimento próprio à realidade. Nesse segundo momento por si,
já temos essa característica que Hegel vai colocar, o conhecimento de si mesmo. Por que que aquele uno não permaneceu como pura possibilidade, já que ele continha tudo que a realidade é na sua essência? Por que ele teria que se manifestar? Por que ele teria que deixar de ser uno, destruir aquela unidade primordial e tornar-se, então, múltiplo? Qual a razão disso? Qual o motivo disso? Olha, ora diz o Hegel, porque a razão, a causa de si mesma, o princípio que conduz à realidade, ele tem uma finalidade, que é conhecer a si mesmo. E para conhecer a si mesmo, aquilo que no uno é pura possibilidade tem de se manifestar. Então, a manifestação do uno através do múltiplo, da expansão da realidade, é também o autoconhecimento que a razão proporciona sobre si mesma. Mas esse autoconhecimento, até certo ponto, até o segundo momento da dialética, como eu disse, é o por si, é a manifestação, é um conhecimento, é um autoconhecimento do espírito que não envolve consciência. Então, não é? Agora, o terceiro momento da dialética, o para si, vai ser o momento da dialética onde há consciência. Quer dizer, nesse terceiro momento da dialética é onde surge, onde está, se situa o surgimento do pensamento, da consciência e do pensamento humano. Né? Então, quer dizer, aquela causa de si própria à razão, ela não só tende a uma expansão, não é? Onde a razão conhece a si mesma através dessa expansão, como essa própria causa de si, esse princípio que conduz à realidade, chamando a razão, ela produz a consciência, no caso, claro, a consciência humana, que vai ter o privilégio de acompanhar a marcha da razão com vistas ao autoconhecimento que a razão proporciona a si mesma. Então, o terceiro momento da dialética, o terceiro elemento é a manifestação da realidade, a expansão da realidade, mas como relativa, perpassando seres dotados de consciência, que são os seres humanos. Aí diz o Hegel, quando a expansão, a manifestação do real atinge esse estágio, que é o terceiro momento da dialética, o para si, onde há consciência, aí se pode dizer não apenas que o espírito, que a razão está cumprindo a sua causa, a causa de si mesmo, ao se manifestar, está cumprindo essa automanifestação da causa de si, como conhecimento, como autoconhecimento, não é? Como também podemos agora dizer, segundo Hegel, nesse terceiro momento, para si, que esse autoconhecimento se processando através de consciências humanas, é como se a razão ela voltasse a si mesma. Quer dizer, ela pudesse rememorar, ela pudesse retraçar todo o movimento desde a origem, não é? E Hegel chama esse momento de autoconhecimento da razão como um movimento de retorno da razão a si mesma, ao uno. Então, nós temos um momento inicial
o em si de contenção de toda a realidade. Um segundo momento, por si, que é um momento de manifestação daquele uno inicial, só que essa manifestação, digamos assim, é uma manifestação inconsciente, a razão frui desse autoconhecimento, mas ela é uma fruição, digamos assim, inconsciente. Agora, já no terceiro momento da dialética, o para si, aí não, aí emerge a consciência humana. E a consciência humana, ela então passa a participar desse movimento de expansão e a não só fazer parte dele, como ser consciente desse movimento de expansão. Aí, diz o Hegel, a exteriorização do uno, da razão, a partir do momento inicial, a exteriorização do uno passa a ser também, não é, no terceiro movimento da dialética, passa a ser também uma manifestação propriamente humana. Passa a ser, portanto, uma exteriorização, mas agora como retorno ao uno, a partir do qual a consciência e o pensamento humano se desenvolve e ele já pode, então, acompanhar de uma maneira ativa, consciente, todos esses momentos. Vou fazer uma parada só um minuto.